Nós vamos ler o capítulo inteiro, tá? Capítulo inteiro de 1 Reis 1. Quem achou diz amém? Amém. Diz assim o texto: quando o rei Davi envelheceu, estando já de idade bem avançada, cobriram-no de cobertores, mas ele não se aquecia. Por isso os seus servos lhe propuseram: vamos procurar uma jovem virgem para servir e cuidar do rei. Ela se deitará ao seu lado, a fim de aquecer o rei. Então procuraram em todo o território de Israel uma jovem que fosse bonita, e encontraram Abisag, uma sunamita, e a levaram ao rei. A jovem, muito bonita, cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relações com ela. Ora, Adonias, cuja mãe se chamava Agite, tomou a dianteira e disse: eu serei o rei. Providenciou uma carruagem e cavalos, além de 50 homens para correrem à sua frente. Seu pai nunca o havia contrariado, nunca lhe perguntava: por que você age assim? Adonias também tinha boa aparência e havia nascido depois de Absalão. Adonias fez acordo com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar, e eles o seguiram e o apoiaram. Mas os sacerdotes Zadok, Benaia, filho de Joiada, o profeta Natã, Simei, Rei e o guarda especial de Davi não deram apoio a Adonias. Então Adonias sacrificou ovelhas, bois e novilhos gordos junto à pedra de Zoelete, próximo a En-Rogel. Convidou todos os seus irmãos, filhos do rei, e todos os homens de Judá que eram conselheiros do rei, mas não convidou o profeta Natã, nem Benaia, nem a guarda especial, nem o seu irmão Salomão. Natã perguntou então a Betseba, mãe de Salomão: você ainda não sabe que Adonias, o filho de Agite, tornou-se rei, sem que o nosso senhor Davi ficasse sabendo? Agora vou dar-lhe um conselho para salvar a sua vida e também a vida do seu filho Salomão. Vá perguntar ao rei Davi: ó rei, meu senhor, não juraste a esta tua serva, prometendo: pode estar certa de que o seu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono? Por que foi então que Adonias se tornou rei? Enquanto você ainda estiver conversando com o rei, eu entrarei e confirmarei as suas palavras. Então Betseba foi até o quarto do rei, já idoso, onde a sunamita Abisag cuidava dele. Betseba ajoelhou-se e prostrou-se com o rosto em terra diante do rei. O que você quer? O rei perguntou. Ela respondeu: meu senhor, tu mesmo me juraste a esta serva, pelo Senhor, o teu Deus, seu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono. Mas agora Adonias se tornou rei sem que o rei, meu senhor, o soubesse. Ele sacrificou muitos bois, novilhos gordos e ovelhas, e convidou todos os filhos do rei, o sacerdote Abiatar e Joabe, o comandante do exército, mas não convidou o teu servo Salomão. Agora, ó rei, meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti para saber de tua parte quem sucederá ao rei, meu senhor, no trono. De outro modo, tão logo o rei, meu senhor, descanse com os seus antepassados, eu e meu filho Salomão seremos tratados como traidores. Ela ainda conversava com o rei quando o profeta Natã chegou. Assim que informaram o rei que o profeta Natã havia chegado, ele entrou e prostrou-se com o rosto em terra diante do rei. E Natã lhe perguntou: ó rei, meu senhor,
Por acaso declaraste que Adonias te sucederia como rei e que ele se assentaria no teu trono? Hoje ele foi matar muitos bois, novilhos gordos e ovelhas, convidou todos os filhos do rei, os comandantes do exército e o sacerdote Abiatar. Agora eles estão comendo e bebendo com ele e celebrando: viva o rei Adonias. Versículo 26. Mas ele não convidou a mim, que sou teu servo, nem os sacerdotes Zadok, nem a Benaia, filho de Joiada, nem a teu servo Salomão. Seria isto algo que o rei, meu senhor, fez sem deixar que os seus conselheiros soubessem quem sucederia ao rei, meu senhor, no trono? 28. Então o rei Davi ordenou: chamem Betseba. Ela entrou e ficou em pé diante dele. O rei fez um juramento: juro pelo nome do Senhor, o qual me livrou de todas as adversidades, que sem dúvida, hoje mesmo vou executar o que jurei pelo Senhor, o Deus de Israel. O meu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono em meu lugar. Então Betseba prostrou-se com o rosto em terra e ajoelhou-se diante do rei e disse: que o rei Davi, meu senhor, viva para sempre. 32. O rei Davi ordenou: chamem os sacerdotes Zadok, o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada. Quando eles chegaram à presença do rei, ele os instruiu: levem os conselheiros do seu senhor com vocês, ponha o meu filho Salomão sobre uma mula e levem-no para Giom. Ali os sacerdotes Zadok e o profeta Natã ungirão o rei sobre Israel. Neste momento, toquem a trombeta e gritem: viva o rei Salomão. Depois acompanhem-no, e ele virá assentar-se no meu trono e reinará em meu lugar, e eu designei para governar Israel e Judá. Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei: assim se fará, que o Senhor, o Deus do rei, meu senhor, o confirme. Assim como o Senhor esteve com o rei, meu senhor, também esteja ele com Salomão, para que ele tenha um reinado ainda mais glorioso que o reinado do meu senhor, o rei Davi. 38. Então os sacerdotes Zadok e o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, e os queretitas, os peletitas, fizeram Salomão montar a mula do rei Davi e os escoltaram até Giom. O sacerdote Zadok pegou na tenda o chifre com óleo e ungiu Salomão. A seguir tocaram a trombeta e todo o povo gritou: viva o rei Salomão! E todo o povo o acompanhou, tocando flautas e celebrando de tal forma que o chão tremia com o barulho. Adonias e todos os seus convidados souberam disso quando estavam terminando o banquete. Ao ouvir o toque da trombeta, Joabe perguntou: o que significa essa gritaria, esse alvoroço na cidade? Falava-lhe ainda quando chegou Jonatas, filho do sacerdote Abiatar, e Adonias lhe disse: entre, pois um homem digno como você deve estar trazendo boas notícias. De modo nenhum, respondeu Jonatas a Adonias. Davi, o nosso rei e senhor, constituiu rei a Salomão. Versículo 44. O rei enviou com ele os sacerdotes Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, os queretitas e os peletitas, e eles fizeram montar a mula do rei. Depois os sacerdotes Zadok e o profeta Natã ungiram o rei em Giom. De lá eles saíram celebrando, e a cidade está alvoroçada. É esse o barulho que vocês ouvem. Além disso, Salomão já se assentou no trono real. Até mesmo os oficiais do rei foram cumprimentar Davi, o nosso rei e senhor, dizendo: que o teu Deus torne o nome de Salomão mais famoso que o teu, e o seu reinado mais glorioso do que o teu. E o rei curvou-se reverentemente em sua cama e disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que permitiu que os meus olhos vissem um sucessor em meu trono. Versículo 49, acompanha comigo.
Diante disso, todos os convidados de Adonias entraram em pânico e se dispersaram. Mas Adonias, com medo de Salomão, foi agarrar-se às pontas do altar. Então informaram a Salomão: Adonias está com medo do rei Salomão e está agarrado às pontas do altar. Ele diz que o rei Salomão jure que não me matará, este seu servo, pela espada. Salomão respondeu: se ele se mostrar confiável, não cairá nenhum só fio de cabelo da sua cabeça, mas se nele se descobrir alguma maldade, ele morrerá. Então o rei enviou alguns soldados e eles os fizeram descer do altar, e Adonias veio e se curvou solenemente perante o rei Salomão, que lhe disse: vá para casa. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela sua palavra. Me ajude, Espírito Santo. É contigo. Amém. Podem ficar à vontade, irmãos. O título da nossa mensagem de hoje é Viva o seu propósito. Você pode repetir comigo? Viva o seu propósito. Vamos lá de novo? Viva o seu propósito. É sobre propósito que nós vamos conversar hoje. Falar de propósito é um tanto quanto desafiador, porque antes de nós vivermos o nosso propósito, de entendermos a respeito do propósito, nós precisamos ter muito certo ao nosso coração, para nós, na nossa mente, quem nós somos, porque propósito está muito ligado à identidade. Se a gente não sabe quem a gente é, a gente não sabe para onde a gente vai. Então, hoje eu quero falar sobre propósito. Deveria falar sobre identidade antes, mas eu creio que aqui todos, se não a grande maioria, sabem quem são. Se você não sabe quem você é, me procure no final do culto. Eu vou te explicar quem você é. Amém? Propósito é o alvo principal do diabo. Por que o diabo ataca a sua identidade? Para te eliminar do propósito. Por que o diabo, quando foi tentar Jesus, disse: se tu és o Filho de Deus, atacou a identidade de Jesus? Por que o diabo faz isso, ataca a identidade? Quando foi tentar com Adão e Eva, atacou a identidade e disse: olha, certamente não será isso que acontecerá com vocês, vocês serão como Deus. Atacou a identidade, mudou a identidade, e aquilo subiu ao coração de Adão e Eva: opa, eu vou ser igual a Deus se eu comer desse fruto. Por que o diabo ataca a identidade? Por que a nossa luta hoje, a luta do sistema, do mundo, está sobre a identidade? Então nós encontramos ideologia de gênero, nós encontramos essas discussões que nós estamos vendo por aí. Recentemente, o jogador de vôlei, o Maurício de Souza, não sei se vocês têm acompanhado, em um post lá, que o Superman seria agora homossexual. Ele disse: vai vendo aonde nós vamos parar. Foi taxado como homofóbico, foi taxado como racista, preconceituoso, enfim. Porque essa questão de identidade chegou até nas nossas crianças, até nos gibis. Eu estava vendo alguns posts, algumas pessoas falando assim: não, mas o Superman nem é de verdade. E estava dando essa justificativa contra aqueles que estavam se posicionando de uma maneira mais, olha, isso aí não pode, isso aí. Então eles disseram: mas o Superman nem é de idade. Um teólogo muito famoso, um gênio, mas que infelizmente tem uns pensamentos
ao meu ver, equivocado, disse isso, que aquilo nem era de verdade, e eu estava pensando hoje, mas não é de verdade para quem? Porque para o meu filho, de vez em quando ele quer ser o Superman, ele quer ser o Homem-Aranha, então não é de verdade para quem? Porque para uma criança isso é de verdade, eles se inspiram, eles querem ser igual, eles olham para os desenhos, para os filmes, e eles se inspiram. Então existe essa guerra de identidade. E por que o diabo ataca a identidade? Porque atacando a identidade, ele te elimina do seu propósito. Atacando a identidade, ele te elimina do seu propósito. Então, se você se enxerga como você não é, provavelmente você está em um caminho que você não deveria estar. Identidade não tem a ver com o que você pensa de si mesmo. Identidade não tem a ver com o que a sua mãe e o seu pai diz sobre você, ou com o que o seu marido e a sua esposa diz sobre você, ou com o que as pessoas dizem sobre você. Identidade tem a ver com o que Deus diz sobre você. Mas eu disse que não é sobre identidade que eu ia falar. Mas só para vocês entenderem que o ataque do diabo é na identidade, porque atacando a identidade ele interfere no propósito. Porque ele sabe que todo mundo tem um propósito. Todo mundo tem um propósito, ninguém foi criado por acaso. Existem propósitos pré-estabelecidos e existem promessas sobre as nossas vidas. Existe um propósito. Deus, quando te criou, Ele não te criou para ir se aventurar pelo mundo. Ele te criou porque Ele tinha um plano para a sua vida. Quem está entendendo? Nós não somos obra do acaso. Talvez você foi fruto de um relacionamento indesejável. Talvez seus pais não queriam que você nascesse, mas saiba que Deus quis que você nascesse. E Deus não somente quis, mas quis porque tinha um plano para a sua vida. Porque nós fomos criados com um propósito. Ninguém foi criado por acaso. Independente se você é cristão ou não, todo mundo foi criado com um propósito. Indícios de um propósito ou uma promessa de Deus na sua vida. Quero apresentar alguns indícios. Por exemplo, talento que você tem. Você nunca se perguntou para Deus por que você tem esse talento? Você nunca se perguntou, Ricardo, por que você consegue fazer amizade fácil? Porque você é uma pessoa carismática? Isso é indícios de Deus que existe algo em você. Ele não colocou algo na sua vida, não depositou algo na sua vida por acaso. São indícios de um propósito. Um outro exemplo de indícios: lugares que frequentamos. E agora pense na sua vida. Faça aquele filme dos lugares que você frequentou, as pessoas com quem você conversou. Tudo isso tem a ver com o propósito. Você não foi trabalhar em tal lugar por acaso. Existia um propósito para você estar ali. Não, pastor, mas esse trabalho que eu fui era muito humilhante. Então o propósito era tratar seu ego. Uma vez eu trabalhava na Coca. E eu lembro que uma mulher, eu era operador de máquina, a mulher que trabalhava na linha de produção, era muito querida, e ela disse assim, ela chamava de filho, era mais velha, ela falava assim, filho, e ela estava falando da vida dela, que ela não podia ter filho. Uma vez eu sonhei com ela grávida, e eu disse, o nome dela é Irene, eu disse para ela, olha, eu sonhei que você estava grávida. Ela, filho, será? Eu falei, olha, foi um sonho diferente. Porque a gente sabe quando é um sonho de Deus, né?
eu não era tão espiritual, eu disse: eu sou diferente, e eu creio que você vai engravidar. Olha o perigo, entregar algo, alimentar uma esperança em uma terra que já havia sequidão. E ela engravidou, e ela teve um filho. E eu lembro que eu estava querendo fazer prova para, porque na Coca tinha carreira, né? Como é que fala? Plano de carreira. E você vai crescendo dentro da empresa, e eu queria fazer a prova para ir crescer um pouco mais. E eu não consegui fazer essa prova. Pelo contrário, quando houve a grande crise, né, que precisou reduzir custos, as grandes empresas precisou fazer corte de custo, eu fui um dos que foram dispensados. E daí talvez eu me perguntasse: mas qual que era o propósito disso? O propósito era só eu liberar a palavra para a vida da mulher. A gente nunca entende os propósitos de Deus nas nossas vidas. Então, existem propósitos. Lugares que frequentamos, você não se formou no que você se formou por acaso. Quem está entendendo? Situações que vivemos, doença, recurso que ganhamos, negócio que montamos, existe um propósito. Engano nosso achar que Deus não está no nosso negócio. Então, Deus, o Senhor fica comigo aqui na igreja, mas no meu negócio o Senhor não se envolve. Não, tudo tem a ver com o propósito de Deus nas nossas vidas. Tudo tem a ver com o propósito de Deus nas nossas vidas, e eu preciso acelerar. Eclesiastes 3:1 diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. A questão não é se temos propósito ou não, a questão é por que não estamos vivendo o nosso propósito. Quem entendeu? Porque propósito, Marlene, você tem, eu tenho, o Eric tem, a pastora tem, João Vitor tem, o irmão Tião tem. Então a questão não é se temos propósito ou não, porque Deus nos criou com uma finalidade. A questão é por que não estamos vivendo o nosso propósito. Assim como nós, Salomão tinha uma promessa e um propósito estabelecido por Deus sobre a vida dele. Às vezes se pergunta assim: mas pastor, eu não sei qual é o propósito de Deus para a minha vida, eu não consigo enxergar em que fase que eu estou nesse propósito, como que eu faço? Eu me lembro de José. Se Deus revelasse para José que para ele ser o governador do Egito, ele teria que ser traído pelos irmãos, será que ele ia ser governador do Egito? Quem está entendendo? Amém. Será que se Deus falasse para Daniel e seus amigos: olha, para vocês também comandarem essa nação aí, vocês terão que ser presos? Será que eles queriam viver o propósito de Deus? Talvez a situação que você está vivendo hoje, que você está reclamando, faz parte do seu propósito. A história de Salomão a gente conhece. Essa é a história de Salomão, eu acabei de ler. Salomão tinha um propósito de Deus na vida dele. Qual que era o propósito de Deus na vida de Salomão? O propósito era: assim que Davi morrer, você vai ser o rei no lugar. Pronto, quem falou isso? Deus falou isso. Deus estabeleceu um propósito: Salomão, você vai ser rei. Então Davi está prestes a morrer. Davi era o rei de Israel, estava prestes a morrer. A Bíblia fala que ele estava já cansado, velho, e daí a Bíblia diz que foi até necessário arrumar uma moça virgem para dormir com ele, para esquentar ele. Então ele estava prestes a morrer, e
quando Davi estava prestes a morrer, a Bíblia diz que Adonias, quem era Adonias? Irmão de Salomão. Adonias foi e se auto-intitulou rei no lugar de Salomão. Sabe por quê, Ricardo? O que a gente aprende com isso? A gente aprende o seguinte: se você não quiser viver o seu propósito, alguém vai se auto-intitular. Alguém vai viver o propósito que era seu. Quem está entendendo? Por que eu devo cumprir o meu propósito, o meu chamado aqui na terra? Porque quando não assumimos o nosso propósito, estamos sujeitos a viver os propósitos de outros. Quando não, deixa eu tentar explicar melhor. Uma vez eu vi algo que eu achei incrível. O patrão chega, eu já disse isso aqui na igreja. O patrão, ele chega e estaciona um carro novo na empresa e ele diz assim para o funcionário: olha, fulano, está vendo aquele carro novo lá fora? Ô patrão, aquele carro lá é chique, hein? Então, aquele carro lá é o seguinte: se você trabalhar certinho, se você cumprir todas as suas metas, se você não faltar nenhum dia, inclusive se você vier trabalhar nos dias de feriado, se você fazer hora extra, no final do ano, aí o funcionário já estava aqui, ó, esperando. No final do ano eu troco aquele carro. Porque quando você não trabalha no seu sonho, irmão, provavelmente você está trabalhando no sonho de alguém. Quando você não trabalha, não dedica esforço, energia, tempo para realizar o seu sonho, para ver o propósito de Deus para a sua vida, provavelmente você está trabalhando para realizar o propósito e o sonho de alguém. Porque era isso que ia acontecer aqui. Se Salomão não se esperta, Salomão ia ser servo de Adonias. Isso é, se Adonias permitisse que ele vivesse. Eles ficaram com medo. Eu li o texto aqui, vocês conhecem a história. A mãe de Salomão ficou com medo. O que vai ser de nós se Adonias assumir? Sabe, eu fico imaginando, existem tantas pessoas lá fora no mundo que estão usufruindo de bênçãos que era nossa, porque nós não posicionamos bênçãos financeiras. Às vezes a gente olha para o mundo e fala assim: Deus, parece que o mundo está prosperando e a gente não. Mas lá, eu já disse isso, os homens mais ricos do mundo são os homens que mais doam. E essa lei da semeadura foi dada para nós. E eles estão usufruindo porque eles entenderam a promessa. Quem está entendendo? Por que eu devo cumprir o meu propósito e o meu chamado aqui na terra? Quando nós assumimos o nosso propósito, estamos sujeitos à prisão e morte. Versículo 21 diz assim: de outro modo, tão logo o rei, meu senhor, descanse com seus antepassados, eu e meu filho Salomão seremos tratados como traidores. Essa foi a indagação de Betseba ao rei Davi. Olha, se Adonias assumir, tão logo Davi, você morrer, eu e Salomão seremos tratados como traidores. E como que os traidores são tratados? Prisão e morte. Quando não assumimos a nossa posição, nós somos feitos de fantoche. Porque se não estamos no controle, estamos sendo controlados. Isso aqui eu acho incrível. O imperador Marco Aurélio disse uma vez que, mediante ao confronto, olha que interessante isso, mediante ao confronto. O que é mediante ao confronto? Você está no confronto. Vou dar um exemplo aqui, o Ricardo Arrozinho, pode ser? Sobre casamento, tá? Não estou falando o que acontece, é um exemplo. Não, vou pegar eu e a pastora aqui. Eu e a pastora, né? Então, mediante ao confronto, estamos num confronto. Eu estou confrontando a pastora. O imperador Marco Aurélio diz o seguinte: se a pessoa que está te confrontando
então você não tem a sua paz. Quem tem é aquela pessoa, e ela tira a hora que ela quiser. Quem entendeu? Então eu estou aqui, confrontando a pastora, Se ela se ira, ela não tem a paz dela é minha, e eu a tomo a hora que eu quiser, a hora que eu quero. Então o imperador disse assim: mediante ao confronto, se eu perco a minha paz, então a minha paz pertence ao outro, e ele pode tirar quando ela quiser. Agora, se não a perco, a minha paz pertence a mim. Então, irmãos, ou estamos no controle ou estamos sendo controlados. Ou vivemos o nosso propósito, ou estamos trabalhando para fazer alguém viver o propósito dele. Quem está entendendo? Por que devemos viver o nosso propósito? Porque foi para isso que você foi criado. Guarda isso na sua cabeça. Qualquer outra coisa que eu faça e que não tenha a ver com o meu propósito é uma distorção da minha identidade. Qualquer outra coisa que eu faça e que não tenha a ver com o meu propósito é uma distorção da minha identidade. Vou dar um exemplo. Uma faquinha de serra, ela não tem a mesma eficácia que um facão. Ontem eu fui pescar com o Marcos, fui ensinar o Marcos a pescar. Eu estou com o microfone, Marcos. Se tiver com o microfone, você inverte a história. Ontem eu fui pescar com o Marcos, e para chegar lá no Rio Lago, nós tivemos que usar o facão para abrir um pouco, no espaço. Mas se nós tivéssemos uma faquinha de serra, nós conseguiríamos abrir o espaço? Até conseguiríamos, mas com muito mais trabalho e com menos eficiência. Por quê? Porque não foi para aquilo que ela foi criada. Agora, quando nós vivemos para aquilo que nós somos criados, as coisas fluem naturalmente. Talvez você está aí dando murro em ponta de faca porque você está num caminho que não tem nada a ver com o seu propósito. Para pensar sobre isso. Dificilmente seremos felizes fazendo o que não fomos chamados para fazer. Então eu quero apresentar aqui alguns pontos para a gente aprender. 3 pontos. Primeiro ponto, sobre viver o seu propósito. Primeiro ponto, lute pelos seus direitos. Versículo 29 diz assim, leia aí comigo, 1 Reis 1:29. Diz assim: o rei fez um juramento: juro pelo nome do Senhor, o qual me livrou de todas as adversidades, que sem dúvida hoje mesmo vou executar o que jurei pelo Senhor, o Deus de Israel. O meu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono, em meu lugar. Então Betseba prostrou-se com o rosto em terra e ajoelhou-se diante do rei e disse: que o rei Davi, meu senhor, viva para sempre. Então, primeiro ponto para você viver o seu propósito: lute pelos seus direitos. Se Betseba não fosse até o rei Davi atrás dos direitos dela, ela e Salomão seriam tratados como traidores. Às vezes eu ouço algumas pessoas dizerem: o cristão não deve se manifestar sobre política. Isso aí é do diabo, tá, irmão? Isso aí é do diabo, esse pensamento é do diabo. Porque se nós não nos manifestarmos, eles vão aprovar leis e mais leis, e daqui a pouco nós não teremos essa liberdade que nós temos aqui de cultuar. Se nós não ficarmos espertos, se nós não nos expressarmos, essa é a função. Nesses dias de tempestade que teve, eu fiquei indignado, porque eu vi como algumas pessoas podem
menosprezar o ser humano em detrimento do dinheiro. Nós tivemos aqui ao nosso redor cidades que foram praticamente destruídas inteiras por conta da chuva, da tempestade, e os donos de depósito de casas de materiais de construção só aumentando o preço da telha, o preço do material. Mas o que é isso? Agora, e daí? Nós vamos ficar vendo isso calado? Então a gente precisa lutar pelos nossos direitos. Betseba lutou pelo direito. Você precisa lutar pelo seu direito. O direito de viver o seu propósito em Deus. Não venda os seus direitos, não abra mão do propósito de Deus para a sua vida. Você deve se lembrar de Esaú. O que Esaú fez? Vendeu o direito dele. Eu já disse isso aqui várias vezes. Era para nós conhecer os patriarcas como o Deus de Abraão, Isaac e Esaú. Mas nós conhecemos como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Porque Esaú, o espertão, em um dia de fome, vendeu o seu direito, a sua bênção, a sua primogenitura, por um prato de lentilha. Então, o primeiro ponto para a gente viver o nosso propósito: lute pelo seu propósito, invista no seu propósito. Qual é o chamado de Deus para a sua vida? Invista, compre livros, faça cursos, ande com pessoas que estão indo aonde você quer chegar. Segundo ponto, tenha bons conselheiros. Vamos ler em 1 Reis 1:11. 1:11. Natã perguntou então a Betseba, mãe de Salomão: você ainda não sabe que Adonias, o filho de Agite, tornou-se rei sem que o nosso senhor Davi ficasse sabendo? Agora vou dar a você um conselho para salvar a sua vida e também a vida do seu filho Salomão. E daí ele começa a dar o conselho. Nós às vezes estamos andando com uma turminha que é a turminha da fofoca. É a turminha do quanto pior melhor. É a turminha do que só tem desgraça a contar. Chega, irmãos. Vamos selecionar as pessoas que farão parte das nossas vidas. Tenha bons conselheiros. Se Betseba, se Salomão não tivesse o profeta Natã como conselheiro, eles não viveriam o propósito deles. Se o profeta Natã, fique esperto, hein? O camarada lá está tentando roubar o que é do seu filho. Então a gente precisa de bons conselheiros. Com quem você se aconselha? As suas companhias têm tudo a ver com as suas conquistas. Entenda uma coisa: colega de trabalho é colega do trabalho. Não misture as coisas. Daqui a pouco você está trazendo para dentro da sua casa gente que está cobiçando a sua esposa, gente que está cobiçando o seu marido, gente que inveja de você. Então, quem são os seus conselheiros? Um bom conselheiro, uma boa companhia sempre vai te impulsionar a viver o propósito de Deus para a sua vida. Assim como Natã impulsionou Betseba e Salomão a viver o propósito de Deus, um bom conselheiro fará isso por você. É fácil identificar quem é um bom conselheiro. Um bom conselheiro vai te impulsionar a ir para a igreja e não a sair da igreja. Se é verdade aquele ditado, diga-me com quem tu andas, que te direi quem tu és, também é verdade esse ditado, diga-me com quem você vai andar, que eu te direi quem você vai se tornar.
Mude as suas amizades. Sabe, às vezes, amigos da infância precisam ficar na infância, porque não entendem o que Deus está fazendo na sua vida. Você está numa outra vibe, você está num outro caminho, num outro propósito. Deus está te levando para um outro lugar e você ainda está amarrado com aquela pessoa lá atrás. Existe um caminho para você. Não deixe as pessoas te puxarem e não deixarem você seguir esse caminho. Terceiro ponto, entenda o processo para viver o propósito de Deus. 1 Reis 33, vamos ler? 1 Reis 33. E ele os instruiu: levem os conselheiros do seu senhor com vocês, ponham o meu filho Salomão sobre a minha mula e levem-no a Giom. Ali os sacerdotes Zadok e o profeta Natã o ungirão rei sobre Israel. Neste momento toquem a trombeta e gritem: viva o rei Salomão! Depois acompanhem-no e ele virá assentar-se no meu trono e reinará em meu lugar, e eu o designei para governar Israel e Judá. Então, o terceiro ponto é: entenda o processo. Eu quero dizer para você, só pode ser rei quem monta em mula. Antes de Salomão sentar no trono, ele precisou montar na mula. Fantástico isso, né? Como a Bíblia nos dá lições simples, mas poderosas, né? Eu tenho receio de pessoas afobadas, pessoas que querem chegar e fazer e acontecer, não querem viver o processo de Deus. Eu tenho receio, porque isso não é de Deus. Se com Jesus Deus trabalhou um processo de 30 anos para então Jesus viver o seu, o que será de nós? E daí as pessoas chegam na igreja e vamos para cima, vamos fazer, vamos acontecer, e já quer vir aqui subir no púlpito e pregar. Não é assim que funciona. Existe um cuidado, irmãos. Eu não sei se vocês perceberam isso, mas para subir nesse púlpito aqui não sou a qualquer um. Existe um cuidado que eu tenho, que a pastora tem, o zelo que nós temos desse altar aqui. Um respeito, um temor a Deus. Já teve pessoas que chegaram na igreja e já queriam me pregar. Eu falei: opa, calma. Não é assim. Existe um processo. Então, talvez o que você esteja vivendo é a mula. E o interessante da mula é que a mula te leva para o trono. E você está reclamando da mula. E você está judiando da mula. Mas é a mula que te leva para o trono. Não é isso que diz o texto? Salomão não teve que montar antes da mula. Gente, vamos, presta atenção aqui, vamos ser sinceros. O rei Davi, ele tinha uma tropa de cavalos invejável. Ele tinha cavalo de raça. Ele tinha os melhores cavalos da região. Mas a Bíblia faz questão de ressaltar, Marcos, Ricardo, que o rei precisava montar na mula. Por que isso? Porque a mula também representa humildade. Para você sentar no trono, você precisa ser humilde.
você viver o seu propósito, porque a pessoa que vive o propósito dela com soberba, ela se perdeu. Ela mais destrói do que constrói. Eu conheço homens excelentes, que são assim teólogos invejáveis, gênio, abre a boca para falar e incrível a sabedoria que o cara tem, mas a soberba é tão grande, que você não consegue ficar ali ouvindo o cara, porque ele é o dono da razão, porque ele é o sabe tudo, porque ninguém pode contrariar, porque só ele tem um argumento. Então nós precisamos ser humildes. E eu quero terminar dizendo sobre as consequências. Consequências de quem vive o seu propósito. Primeira consequência: temos autoridade contra o nosso inimigo. Quando Salomão viveu o propósito dele, ele tinha autoridade sobre Adonias. Virou o jogo. Segunda consequência: as pessoas se alegram. Depois leia a história, 1 Reis capítulo 1 inteiro. Você vai perceber que quando Salomão se tornou o rei, a cidade inteira celebrou. Porque quando você vive o seu propósito, a sua família celebra. Decida viver o seu propósito, Ricardo, e você vai ver o quanto a sua família vai se alegrar. Decida, Marcos, viver o seu propósito, o propósito de Deus para a sua vida, porque existem pessoas que dependem do nosso propósito, e quando nós estamos no propósito, elas são impactadas, afetadas. Eu quero orar pela sua vida. Se coloque de pé, eu quero orar pela sua vida. Sabe, irmãos, nós estamos muito distraídos. Nós estamos fazendo muita coisa ao mesmo tempo e a verdade é que nós não estamos fazendo nada. Nós estamos pensando em muitas coisas ao mesmo tempo e o que é importante nós não estamos dando valor. É Jesus chegando na casa de Marta e Maria. Então uma está muito preocupada com as regras da casa, e a única coisa que Jesus queria é que elas celebrassem a presença dele. Sabe, amados, presta atenção nisso que eu vou te dizer. O que vai mudar a sua vida não é o quanto de dinheiro você pode ganhar, não é o tanto de relacionamento que você tem, não é o carro que você anda, a roupa que você veste, os lugares que você frequenta. O que vai mudar a sua vida é se você está vivendo o seu propósito diante de Deus. Porque um dia nós prestaremos conta. Um dia você pode até ser salvo. John Bevere, ele comenta sobre isso. O cara chega lá no céu e fala: olha, com o meu dinheiro eu financiei muita obra, eu financiei a expansão do cristianismo e almas foram salvas, e eu alimentei muita gente. E Deus vai falar assim: não, mas o propósito que eu tinha para a sua vida não era de ser o mantenedor. O propósito que eu tinha para a sua vida era o propósito de cuidar de uma igrejinha pequena no bairro. E daí também vai chegar aquele cara e falar assim: olha, eu cuidei daquela igrejinha e eu fui fiel e nós tínhamos ali 10 membros, 20 membros. E Deus vai falar assim: mas o propósito que eu tinha para a sua vida não era cuidar de uma igrejinha. O propósito que eu tinha para a sua vida era você ser um mega empresário e influenciar ali naquela área. Porque a gente acha que nós estamos fazendo a coisa certa, porque a gente fala: mas isso aqui é de Deus, isso aqui é legal. Mas existe um propósito. Você foi criado com um propósito. Pergunte para Deus se Deus está no negócio que você está fazendo.
nos planos que você está fazendo. Às vezes, você está fazendo planos que Deus não está vendo. O plano é incrível, é fantástico, é lindo. Olha que plano legal. Olha como eu serei realizado, uma pessoa realizada com esse plano. Cuidado, que por mais lindo que seja esse plano, se Deus não está nesse plano, você vai sofrer nesse plano. Eu estou liberando essa palavra aqui para alguém aqui nessa casa. Então veja se Deus está no propósito e viva o seu propósito. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus eu te peço para que o teu Santo Espírito venha revelar a nós. Nós sabemos que o Senhor tem um propósito para as nossas vidas, e o propósito geral do Senhor para as nossas vidas é que a gente possa ir e fazer discípulos. Esse é o propósito de todo mundo, ir de fazer discípulo. Então, ir de pregar, ir de anunciar. Então, se eu estou no trabalho, eu tenho a obrigação de falar de Deus. Se eu estou no hospital, se eu estou no mercado, aonde eu estiver. Mas nós sabemos também, Deus, que existem propósitos específicos, propósitos que o Senhor nos deu, para que nós possamos expandir o seu reino através deles. Pai, eu te peço nessa noite, a sua ajuda, a ajuda do teu Santo Espírito, nos ajuda, mostre nessa semana qual é o propósito do Senhor para as nossas vidas, porque nós não queremos mais bater a cabeça, nós não queremos mais, Senhor, começar um projeto e dar errado esse projeto, começar um sonho e se frustrar no meio do sonho. Nós queremos viver os seus sonhos, pois assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os planos do Senhor sobre as nossas vidas. E é isso que nós queremos, Pai, em nome